Você já passou uma noite dormindo apenas 3 horas e acordou achando que conseguiria funcionar normalmente? Se sim, prepare-se para descobrir que enquanto você acreditava estar funcionando, seu corpo estava literalmente se destruindo por dentro de formas que você jamais imaginou. O que vou revelar nos próximos minutos vai chocar você, porque a privação do sono não é apenas cansaço ou falta de concentração. É um processo de deterioração celular acelerada que pode causar danos irreversíveis ao seu cérebro, coração, sistema imunológico e praticamente todos os órgãos do seu corpo. E o mais aterrorizante, muitos desses danos começam a acontecer em apenas uma noite de sono inadequado. A primeira coisa que precisa entender é que seu corpo não é uma máquina que você pode forçar a funcionar sem manutenção. Ele é um sistema biológico complexo que evoluiu ao longo de milhões de anos para ter períodos específicos de atividade e recuperação. Quando você interrompe esse ciclo natural, não está apenas perdendo algumas horas de descanso. Você está desregulando processos fundamentais que mantêm você vivo e saudável. Vamos começar com o que acontece no seu cérebro durante essas 3 horas de sono, porque isso vai explicar por que você se sente como um zumbi no dia seguinte. Durante o sono profundo, seu cérebro ativa o que os cientistas chamam de sistema linfático, que é basicamente um sistema de limpeza neural. Imagine que seu cérebro tem uma equipe de faxineiros noturnos que remove todo o lixo celular acumulado durante o dia. Proteínas tóxicas, restos metabólicos, radicais livres, tudo isso precisa ser eliminado para que seu cérebro funcione adequadamente. Quando você dorme apenas 3 horas, essa limpeza não consegue ser completada. É como se os faxineiros tivessem apenas 1 hora para limpar um prédio inteiro, que precisaria de 8 horas de trabalho. O resultado? Todo esse lixo tóxico fica acumulado nos seus neurônios, prejudicando a comunicação entre as células cerebrais e causando aquela sensação de névoa mental que você sente no dia seguinte. Mas aqui está a parte aterrorizante. Esse acúmulo de proteínas tóxicas no cérebro é exatamente o mesmo processo que acontece em doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Estudos mostram que pessoas que dormem cronicamente menos de 6 horas por noite têm risco dramaticamente maior de desenvolver demência na velhice. Isso não é coincidência. Cada noite de sono inadequado é como fazer um pequeno depósito no banco da deterioração cerebral. Agora vamos falar sobre o que acontece com seu sistema imunológico, e isso vai te deixar em pânico. Durante o sono profundo, seu corpo produz células T, que são os soldados do seu sistema imune, responsáveis por combater infecções, vírus e até células cancerígenas. Quando você dorme apenas 3 horas, a produção dessas células despenca em até 70%. Isso significa que no dia seguinte, você está praticamente indefeso contra qualquer ameaça biológica. Para você ter uma ideia da magnitude dessa vulnerabilidade, estudos mostram que pessoas privadas de sono têm 3 vezes mais chances de desenvolver resfriados quando expostas ao vírus. Mas o mais assustador é que a privação crônica do sono está associada ao aumento do risco de câncer. Por quê? Porque suas células T também são responsáveis por identificar e destruir células que estão se multiplicando de forma anormal. Sem sono adequado, seu corpo perde a capacidade de detectar e eliminar células potencialmente cancerígenas. E aqui entra algo que vai te arrepiar: a relação entre sono e hormônios. Durante essas 3 horas de sono inadequado, seu corpo não consegue regular adequadamente a produção de hormônios essenciais. O cortisol, conhecido como hormônio do estresse, permanece elevado quando deveria diminuir. A insulina perde eficácia, fazendo com que seu açúcar no sangue fique desregulado. O hormônio do crescimento, responsável pela reparação celular, praticamente não é produzido. O resultado dessa desregulação hormonal é devastador. Em apenas uma noite de sono inadequado, sua sensibilidade à insulina diminui em até 40%, colocando você temporariamente num estado pré-diabético.
Imagine o que acontece com pessoas que fazem isso cronicamente. Não é coincidência que a epidemia de diabetes tipo 2 coincida com a epidemia de privação do sono na sociedade moderna. Mas talvez o mais chocante seja o que acontece com seu sistema cardiovascular. Durante o sono, sua pressão arterial naturalmente diminui, dando um descanso necessário ao seu coração e vasos sanguíneos. Quando você dorme apenas 3 horas, essa redução não acontece adequadamente. Seu coração continua trabalhando em ritmo acelerado e seus vasos sanguíneos permanecem contraídos. A consequência imediata é que no dia seguinte sua pressão arterial está mais alta que o normal. Mas se isso se torna um padrão, você está criando as condições perfeitas para desenvolver hipertensão crônica, doença cardíaca e aumentar drasticamente seu risco de infarto e derrame. Estudos mostram que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm 48% mais chances de desenvolver doença cardíaca e 15% mais chances de ter um derrame. E não podemos esquecer do que acontece com seu metabolismo. Durante o sono, seu corpo regula a produção de 2 hormônios cruciais para o controle do peso: leptina e grelina. A leptina é o hormônio da saciedade, que te diz quando parar de comer. A grelina é o hormônio da fome, que te diz quando começar a comer. A privação do sono desregula completamente esse sistema, reduzindo a leptina e aumentando a grelina. O resultado? No dia seguinte, você sente uma fome voraz, especialmente por alimentos ricos em carboidratos e açúcar. Isso não é falta de força de vontade, é uma resposta biológica à privação do sono. Seu cérebro está literalmente te forçando a buscar energia rápida porque está funcionando em modo de emergência. E aqui está o círculo vicioso. Você come mais, ganha peso, e o ganho de peso pode causar apneia do sono, que piora ainda mais a qualidade do seu sono. Agora que você entendeu o que acontece internamente, vou revelar algo ainda mais perturbador. Os efeitos psicológicos e cognitivos da privação do sono são tão graves que podem literalmente alterar sua personalidade e capacidade de tomar decisões racionais. O que muitas pessoas não percebem é que quando você dorme apenas 3 horas, não está apenas um pouco cansado. Você está temporariamente com deficiência cognitiva severa, comparável ao estado de embriaguez alcoólica. Estudos mostram que após 17 a 19 horas sem dormir adequadamente, seu desempenho cognitivo é equivalente ao de alguém com concentração alcoólica no sangue de 0,05%, que é considerado legalmente embriagado em muitos países. Mas aqui está o mais assustador. Você não percebe que está nesse estado. Assim como um bêbado acha que está dirigindo perfeitamente, uma pessoa privada de sono superestima drasticamente suas próprias habilidades cognitivas. Isso explica por que tantos acidentes graves acontecem com pessoas que dormem pouco. Não é apenas sonolência ao volante. É uma alteração real da capacidade de processar informações, avaliar riscos e tomar decisões rápidas. Seu tempo de reação fica mais lento, sua atenção fica dispersa e você comete erros que normalmente não cometeria. E o mais perigoso, você tem certeza de que está funcionando normalmente. Vamos falar sobre algo que afeta diretamente sua vida profissional e pessoal: a capacidade de formar e recuperar memórias. Durante o sono, especificamente durante a fase REM, seu cérebro consolida as memórias do dia, transferindo informações importantes da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. É como se fosse um processo de arquivamento noturno, onde as experiências significativas são catalogadas e armazenadas adequadamente. Quando você dorme apenas 3 horas, esse processo é brutalmente interrompido. As memórias não são consolidadas adequadamente, e você literalmente esquece grande parte do que aconteceu no dia anterior. Mas não é só isso. Sua capacidade de formar novas memórias também fica comprometida. É por isso que quando você está privado de sono, tem a sensação de que os dias se misturam
que o tempo passou rapidamente, mas você não consegue lembrar especificamente o que fez. E aqui entra uma descoberta chocante da neurociência. A privação do sono não afeta apenas a formação de memórias factuais, mas também memórias emocionais. Seu cérebro perde a capacidade de processar adequadamente experiências emocionais, fazendo com que você reaja de forma exagerada a situações estressantes e tenha dificuldade para regular suas emoções. É por isso que quando você está sem dormir, pequenos problemas parecem catástrofes, e você reage de forma desproporcional a críticas ou contratempos. Mas talvez o mais perturbador seja o que acontece com sua capacidade de empatia e julgamento moral. Pesquisas mostram que a privação do sono afeta diretamente o córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo controle inibitório e tomada de decisões éticas. Pessoas privadas de sono tendem a ser mais egoístas, menos empáticas e mais propensas a tomar decisões moralmente questionáveis. Isso tem implicações profundas para relacionamentos pessoais e profissionais. Quando você está sem dormir, inconscientemente se torna uma versão pior de si mesmo. Fica mais irritável, menos paciente, menos compreensivo com os outros. E o mais trágico é que essas mudanças comportamentais podem causar danos duradouros em relacionamentos, mesmo depois que você recupera o sono adequado. E aproveitando que você chegou até aqui, me conta, você já passou por algo assim? Sua experiência pode abrir os olhos de outras pessoas. Deixe seu comentário aqui embaixo, e se esse conteúdo está fazendo sentido, se inscreva no canal agora para não perder os próximos vídeos, porque tem muita coisa forte vindo por aí. Vamos falar agora sobre algo que vai te deixar em choque. O impacto da privação do sono na sua aparência física. Você já deve ter notado que após uma noite mal dormida, você fica com uma aparência cansada, olheiras, pele opaca. Mas o que está acontecendo vai muito além da estética superficial. Durante o sono, especialmente durante o sono profundo, seu corpo produz hormônio do crescimento em quantidades significativas. Esse hormônio é responsável pela reparação e regeneração celular, incluindo as células da pele. Quando você dorme apenas 3 horas, a produção desse hormônio despenca, e sua pele não consegue se reparar adequadamente dos danos causados durante o dia pela poluição, radiação UV, estresse oxidativo. O resultado é um envelhecimento acelerado, que vai muito além de olheiras temporárias. Estudos mostram que a privação crônica do sono pode acelerar o envelhecimento da pele em até 10 anos. Mas o mais impressionante é como isso afeta a percepção que outras pessoas têm de você. Pesquisas mostram que pessoas privadas de sono são percebidas como menos atraentes, menos saudáveis e menos confiáveis por outros. Isso não é superficialidade, é uma resposta evolutiva. Nosso cérebro está programado para identificar sinais de saúde e vitalidade, e a aparência de alguém privado de sono envia sinais subconscientes de que algo está errado. Isso tem implicações diretas para sua vida profissional. Estudos mostram que pessoas bem descansadas são percebidas como mais competentes, mais confiáveis e têm mais chances de promoção. Por outro lado, pessoas cronicamente privadas de sono são vistas como menos produtivas e menos confiáveis, mesmo quando sua performance objetiva é similar. Agora vamos falar sobre algo que poucos conhecem: o impacto da privação do sono no seu microbioma intestinal. Recentemente, cientistas descobriram que o sono inadequado altera dramaticamente a composição das bactérias no seu intestino. Essas bactérias são responsáveis por digerir alimentos, produzir vitaminas, regular o sistema imune e até influenciar seu humor através do eixo intestino-cérebro. Quando você dorme apenas 3 horas, as bactérias benéficas diminuem drasticamente, enquanto bactérias patogênicas aumentam. Isso resulta em inflamação intestinal, má digestão, deficiências nutricionais e alterações de humor. É por isso que pessoas privadas de sono frequentemente relatam problemas digestivos, maior susceptibilidade a infecções e mudanças no apetite.
E aqui está uma conexão chocante que poucos fazem. Grande parte da serotonina, o neurotransmissor responsável pelo bem-estar e felicidade, é produzida no intestino. Quando a privação do sono desregula seu microbioma, a produção de serotonina também é afetada, contribuindo para sentimentos de depressão, ansiedade e irritabilidade que você experimenta após uma noite mal dormida. A realidade é que a privação do sono cria um efeito dominó de deterioração que afeta literalmente todos os sistemas do seu corpo. Não é apenas questão de estar cansado. É uma agressão sistemática à sua saúde física, mental e emocional que pode ter consequências duradouras se tornar um padrão crônico. Depois de revelar todos esses efeitos devastadores, sei que você deve estar alarmado e se perguntando: como posso reverter esses danos? Como posso garantir que isso nunca mais aconteça comigo? A boa notícia é que seu corpo tem uma capacidade incrível de se recuperar quando você fornece as condições adequadas. Mas a má notícia é que alguns danos, especialmente os relacionados ao envelhecimento celular acelerado, podem ser permanentes se a privação se tornar crônica. Por isso, vou te ensinar 3 estratégias científicas poderosas para otimizar seu sono e proteger sua saúde. O primeiro ensinamento é sobre como criar o que chamo de arquitetura do sono perfeito. Isso vai muito além de simplesmente ir para a cama mais cedo. Você precisa entender que seu corpo opera em ciclos circadianos complexos, que são regulados principalmente pela exposição à luz e escuridão. A manipulação inteligente desses ciclos pode transformar completamente a qualidade do seu sono. Comece implementando o protocolo de exposição à luz matinal. Nos primeiros 30 minutos após acordar, exponha-se à luz solar direta, ou a uma lâmpada de terapia de luz de pelo menos 10.000 lux. Isso sinaliza para o seu relógio biológico que é hora de acordar, e automaticamente programa a produção de melatonina para começar cerca de 14 a 16 horas depois. É como ajustar o relógio interno do seu corpo todos os dias. Durante o dia, busque a maior exposição possível à luz natural, especialmente entre 10 da manhã e 4 da tarde. Trabalhe perto de janelas, faça pausas ao ar livre. Use óculos transparentes em vez de escuros quando possível. Essa exposição contínua à luz natural mantém seu ritmo circadiano sincronizado e melhora a qualidade do sono noturno. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. A qualidade da escuridão durante a noite é tão importante quanto a qualidade da luz durante o dia. 2 horas antes do horário que você pretende dormir, comece a diminuir gradualmente todas as luzes da casa. Use apenas luzes amarelas ou vermelhas de baixa intensidade. Elimine completamente telas eletrônicas ou use óculos bloqueadores de luz azul. Isso permite que a produção natural de melatonina comece no momento certo. Seu quarto deve ser um santuário do sono, completamente escuro, silencioso e fresco. Use cortinas blackout, tampões para os ouvidos se necessário e mantenha a temperatura entre 18 e 20 graus Celsius. Qualquer fonte de luz, mesmo o LED do carregador de celular, pode interferir na produção de melatonina. Trate seu quarto como se fosse uma câmara de recuperação médica, porque é exatamente isso que deveria ser. O segundo ensinamento é sobre a preparação neurológica para o sono profundo. Seu cérebro precisa de tempo para fazer a transição do estado de alerta para o estado de descanso. Mas a vida moderna não oferece essa transição natural. Você fica estimulado até o último minuto e depois espera que magicamente consiga dormir profundamente. É como acelerar um carro a 100 km por hora e depois tentar parar instantaneamente sem freios. Implemente o que chamo de ritual de descompressão neural. Comece esse ritual 2 horas antes de dormir. Primeiro, faça um despejo cerebral. Escreva numa folha de papel tudo o que está na sua mente. Preocupações, tarefas para o dia seguinte, pensamentos aleatórios. Isso literalmente
remove esses pensamentos da sua cabeça e os coloca no papel, sinalizando para o cérebro que pode parar de ficar ruminando sobre eles. Em seguida, pratique técnicas de respiração que ativam o sistema nervoso parasimpático. A técnica 4-7-8 é particularmente eficaz. Inspire por 4 tempos, segure por 7, expire por 8. Repita 4 ciclos. Isso diminui a frequência cardíaca, reduz a produção de cortisol e prepara seu corpo para o sono. É como um interruptor biológico que muda seu sistema nervoso do modo luta ou fuga para o modo descanso e digestão. Adicione práticas de relaxamento progressivo. Comece pelos dedos dos pés e vá conscientemente relaxando cada grupo muscular até chegar à cabeça. Isso não é apenas relaxamento mental. É uma técnica que literalmente diminui a atividade do sistema nervoso simpático e aumenta a atividade do parasimpático. O terceiro ensinamento é sobre como otimizar bioquimicamente seu corpo para o sono profundo através da nutrição e suplementação inteligente. O que você come e quando você come tem impacto direto na qualidade do seu sono, mas a maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que deveriam. Evite cafeína após 2 da tarde. A cafeína tem meia-vida de 6 a 8 horas, o que significa que se você toma um café às 4 da tarde, ainda terá 25% dessa cafeína circulando no seu sistema à meia-noite. Mesmo que você consiga adormecer, a cafeína interfere na arquitetura do sono, reduzindo especificamente o sono profundo, que é quando acontece a limpeza cerebral que mencionei no início. Sua última refeição deve ser pelo menos 3 horas antes de dormir, e deve ser rica em triptofano e magnésio. Triptofano é um aminoácido precursor da serotonina e melatonina. Boas fontes incluem peru, ovos, sementes de abóbora e banana. Magnésio é um mineral que relaxa o sistema nervoso e os músculos. Você pode encontrá-lo em folhas verdes escuras, castanhas e sementes. Se necessário, considere suplementação estratégica, mas sempre com orientação profissional. Melatonina em doses baixas, 0,5 a 1 mg, pode ajudar a reajustar seu ritmo circadiano. Magnésio glicinato, 200-400 mg antes de dormir, pode melhorar significativamente a qualidade do sono. L-teanina, 100-200 mg, pode reduzir a ansiedade e facilitar o relaxamento. Mas aqui está a estratégia mais poderosa de todas. Consistência absoluta. Seu corpo funciona melhor com rotinas previsíveis. Vá para a cama e acorde no mesmo horário todos os dias, incluindo fins de semana. Isso fortalece seu ritmo circadiano natural e melhora drasticamente a qualidade do sono ao longo do tempo. E lembre-se, recuperar o sono não é apenas questão de dormir mais no próximo fim de semana. Os danos causados por uma noite de apenas 3 horas de sono podem levar dias para serem completamente reparados. A dívida de sono é real e tem juros compostos. Cada noite de sono inadequado torna mais difícil recuperar completamente a função cognitiva e física normal. A verdade libertadora é que quando você prioriza seu sono e implementa essas estratégias científicas, não está apenas evitando danos. Está otimizando sua performance cognitiva, fortalecendo seu sistema imune, melhorando seu humor, retardando o envelhecimento e literalmente adicionando anos de vida saudável à sua existência. O sono não é luxo ou sinal de preguiça. É o fundamento de uma vida saudável, produtiva e feliz. Priorize-o como se sua vida dependesse disso, porque literalmente depende. E agora que você conhece toda essa verdade, é hora de agir. Curta esse vídeo se ele te trouxe algo novo, compartilhe com quem você ama e comenta aqui. Qual dessas informações te surpreendeu mais? Nos vemos no próximo vídeo e até lá, cuida de você.